nossas vidas. E eu queria falar hoje um texto que está lá no Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 8. Um texto que, de certa forma, me abençoa muito. E espero que a igreja seja edificada. Marcos 8, 22. Nós vamos meditar aqui nesses versículos. Assim diz a palavra do Senhor: então chegaram a Betsaida. E lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, o cego, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. E tudo distinguia de modo perfeito. Verso 26. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. É apenas aí. Pai, em nome de Jesus, eu quero rogar a Ti, ó Deus, que esta palavra seja uma palavra que venha fortalecer o Teu corpo. E sabemos que apenas palavras não edificam corações. Mas o que edifica corações é uma palavra cheia da presença do Senhor, com o fluir do Espírito Santo do Senhor. E que seja assim, Senhor, que o Senhor venha tomar liberdade aqui e agir no nosso meio e através das nossas vidas. É assim que eu rogo, consagrando a Ti esses momentos, em nome de Jesus. Amém e amém. Procurei um título para esse texto. E o que eu achei mais interessante para nós intitularmos esse contexto é quando Jesus escolhe o processo e não apenas o impacto. Porque, de certa forma, isso tem tudo a ver com o que muitas vezes nós vemos a respeito da vida de Jesus em nossas vidas. Por isso que eu escolhi, quando Jesus escolhe o processo e não apenas o impacto. E nesse contexto, irmãos, nessa referência aqui, nós podemos ver nesse milagre, não apenas um milagre, mas a gente consegue ver algo muito mais do que isso. Algo que eu quero levar a igreja a compreender esse trabalho de Jesus, porque aqui ele não visa apenas esse milagre, mas algo que venha a transformar a vida de um ser humano. Jesus, quando ele olhou para esse homem, ele só não apenas olhou com a sua dificuldade da cegueira, mas ele viu muito mais além daquilo que ele precisa ser tocado. Então, Jesus aqui nada mais, nada menos que ele quer alinhar uma vida. Ele só não quer apenas abençoar a sua vida. Abençoar uma vida no aspecto de um bem humano, de um bem natural. Mas ele estava querendo, olhando para essa vida como um todo. Ele queria abençoá-lo tanto no aspecto físico, mas também no aspecto espiritual. Então, como Jesus trabalha aqui nesse contexto, que nós podemos tirar? Eu vejo que Jesus aqui, como ele tem poder. Ele tem poder, ele tem poder para ressuscitar mortos, assim como nós sabemos, dar vista aos cegos e de uma forma única. Basta uma palavra dele, que aquele que está cego enxerga. Mas Jesus aqui, ele prefere curar uma visão de uma forma progressiva, para formar esse homem como um discípulo. Então, a vista de Jesus a respeito desse ser humano foi muito mais além,
do que apenas a sua necessidade física. Mas ele também percebeu que aquele homem tinha uma necessidade espiritual e que esse homem precisava ser tocado por Jesus, receber um processo de Jesus na sua vida para que ele pudesse contemplar a glória de Deus, né? Então, Jesus aqui, ele mostra o quê? Que ele estava querendo formar esse homem para se tornar um discípulo maduro e não apenas produzir na vida desse homem uma admiração momentânea. Porque não sei se vocês já repararam, aqueles que recebem aqueles milagres de Jesus, e Jesus por conta da sua compaixão e por conta do seu amor, ele pela graça dele, ele vai e faz um milagre. Mas, de certa forma, muitos não compreendem quem é Jesus. Eles apenas admiram Jesus, né? E foi exatamente o que Jesus quis mostrar na vida desse homem, para que Jesus, ele não trabalha apenas em milagres, mas ele trabalha em algo muito maior do que milagres, para a igreja ter essa visão. Analisando o texto aqui, nós podemos ver que este milagre, né, de Jesus, ele foi o único milagre de Jesus, creio eu, para mostrarmos essa situação. Ele foi realizado em 2 etapas. Né? Jesus não curou de uma forma espontânea. Mas eu quero que vocês entendam que é bom nós sabermos que Jesus aqui não revela limitações, tá? Uma limitação que ele tem, mas ele revela uma intencionalidade. E essa intencionalidade, ela é pedagógica. É algo que a gente precisa entender, tá? Então Jesus, ele trabalha de uma forma pedagógica na vida de pessoas. Então, porque ele compreende aqui, e que ele nos mostra aqui, que muitas pessoas, né, conseguem enxergar, ver, mas não tem compreensão nenhuma do reino de Deus, daquilo que foi a proposta de Deus para enviar Jesus neste mundo. Jesus está muito além do que ser aquele Deus que faça milagres. Ele está muito além disso. E corre risco de muitos da igreja ainda não ter essa concepção da vida de Jesus. Então, eu creio que esse milagre desse cego, porque esse cego não tem nome, não sei o nome dele, mas o milagre desse cego, eu posso ver aqui que é uma parábola viva de uma visão espiritual. Então eu queria que vocês conectassem comigo aqui no aspecto espiritual. Deus aqui está querendo mostrar para nós aqui que nós temos que contemplar não só os milagres de Jesus neste mundo, mas a gente precisa de pegar esse milagre e colocá-lo ele dentro de um aspecto espiritual, porque o fim de todas as coisas é a nossa eternidade, é a nossa transformação, é a nossa santificação, porque essa é a vontade de Deus para nós. Amém, queridos? Então Jesus não está apenas abrindo aqui os olhos físicos desse homem, mas está ensinando como ele trabalha com a pessoa nessa percepção espiritual pela qual eu venho dizer. Então eu queria destacar aqui algumas verdades. São 6, eu vou tentar ser bem rápido. Até fala de 6, fala assim, meu Deus. Mas até 2h, se Deus quiser, a gente vai estar terminando. Estou brincando, mas vai ser rápido. A primeira coisa aqui que eu queria destacar. Há curas que são progressivas, não instantâneas. Eu queria que vocês ficasse atento em relação a isso. Olha o que a palavra de Deus fala. Vejo homens como árvores que andam. Está lá no versículo 24. Vejo os homens, né, como árvores que andam. Estranho isso, né? Rapaz, é estranho isso aí. Porque Jesus poderia ter contemplado, né, completamente a vida desse homem. Mas o que eu posso aprender aqui? Que Jesus ele aprendeu a trabalhar com esse homem em processo. Em processo. E uma coisa a nos ensinar isso aqui. É importante nós imaginarmos aqui. Porque
muitas vezes a gente quer, na vida espiritual, na nossa vida espiritual, que Jesus trabalhe instantaneamente em nossas vidas. A gente coloca coisas no nosso coração que as coisas têm que acontecer rapidamente. E a gente fica naquela expectativa, a gente acha que Jesus começa a trabalhar assim, cara, eu preciso servir a Deus. Eu preciso mostrar o meu talento. Não, às vezes Jesus não é assim, irmãos. Jesus, ele trabalha com processo. A gente precisa compreender que nem toda obra de Deus ocorre de forma instantânea. Não é simples assim. Se a gente observar o nosso crescimento espiritual, ele vai crescendo de um dia para o outro? Ele se forma de um dia para o outro, perdão? Não. O nosso crescimento, ele é o quê? Gradativo. É o nosso processo de santificação, é o quê? Gradativo. A partir do momento que eu aceito Jesus como meu Senhor, isso inicia-se dentro de mim um processo de quê? De santificação. A única coisa que é instantânea na minha vida é a salvação. Mas o reino de Deus aplicado dentro de mim, para eu aplicar da forma como Jesus quer, isso necessita de quê? De um processo. E muitas vezes nós não entendemos isso. Isso cabe a nós, irmãos. Isso cabe a nós em todos os aspectos. Porque nós temos que crer que nós não fomos chamados. Nós não fomos chamados para ser aqueles cristãos apenas ouvinte. Aquele cristão que só come, só alimenta. Mas nós fomos chamados para quê? Para glorificar o nome do Senhor através das nossas vidas. A Bíblia fala que nós somos predestinados para sermos a imagem do Filho de Deus. E nós precisamos mostrar Cristo em nossas vidas. E quando nós mostramos Cristo em nossas vidas, como é que nós vamos demonstrar isso? É através do nosso caráter, dos nossos talentos, daquilo que Ele colocou em nós. Mas nós vamos crescer apenas o quê? Gradativamente. Gradativamente. Né? Então esse Deus vai trabalhando na vida de cada pessoa de uma forma muito particular. O importante é nós colocarmos o que? A nossa vida à disposição. Assim como esse cego colocou. Ele colocou a vida dele, a vida dele nas mãos de Jesus. E Jesus trabalhou. E Jesus trabalhou na vida desse homem, desse cego, de uma forma processual. E assim nós somos também, irmãos. Você já reparou que, não sei se você já viu histórias assim. Cara, você já reparou que Deus vai trabalhando no seu coração, na sua vida. E muitas vezes as coisas não saem do lugar. Você faz, aí parece que aquela coisa assim não acontece, tanto no aspecto interior quanto no aspecto exterior. Parece que a gente faz a obra de Deus e os trem. Meu irmão, aí a gente começa a pensar que, nossa, Deus não me chamou para isso. Aí você começa a ficar em dúvida. Por quê? Porque você quer ver resultado rápido. Né? Tem pessoas que são bons pregadores, tem oratória maravilhosa, tem um dom, mas não vê a coisa acontecer. E assim vai deixando a pessoa triste, vai deixando a pessoa amargurada, e assim vai. Mas, meus irmãos, a gente tem que ter essa percepção de por que isso está acontecendo. Por quê? Eu vejo que Jesus não abandona. Eu vejo que Jesus ele não deixa de lado. Mas eu vejo um processo que Jesus está querendo nos levar a um amadurecimento. Talvez você tenha um dom perfeito, mas o seu coração não está perfeito. Talvez o seu dom que você tem é perfeito e tal, mas o problema não está no seu dom, está no seu coração. E existem aqueles também que têm um bom coração, mas não desenvolvem por quê? Porque não busca melhorar o seu talento. E assim vai. E assim vai acontecendo. Então, meus irmãos, a gente tem que ter essa compreensão que nem toda obra de Deus ocorre de forma imediata. Você que tem servido a Deus, buscado fazer a vontade de Deus na sua vida. Não estou falando só no aspecto, citei exemplo aqui, mas não só no aspecto de igreja, de trabalho de igreja, mas lá dentro da sua casa, lá na sua vida pessoal.
Se você está fazendo a obra de Deus onde você estiver e não vê as coisas acontecer, meu irmão, calma. Acalma. Porque você está em meio de um processo. Mas eu tenho certeza que Deus, no seu tempo, Ele vai trazer um resultado perfeito. O importante é nós colocarmos os nossos corações, o que sempre disponíveis, e nunca duvidando de uma paralisação. Aquilo, Deus, Ele, não tem nada para você, não, isso é mentira. Isso não é verdade. O que é verdade é que Deus, Ele trabalha, mas da forma dEle e do tempo dEle. Em cada vida. Tem gente que as coisas acontecem mais rápido. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tem gente que as coisas, os processos são mais difíceis, mais demorados. Mas louvado seja o nome do Senhor também por isso. Porque Ele trabalha no processo de amadurecimento. Então Deus trabalha tanto no tempo quanto também no resultado. O fato é que Ele não quer que ninguém se perca. Ninguém deixe de cumprir o seu propósito. Amém por isso? Então muitos de nós precisamos aprender sobre processo. Processo. Acalme-se que você está no processo. Aquele que Deus, de certa forma, colocou no seu coração, Ele está trabalhando juntinho com você aí. Ele está junto com você, para te levar para um lugar que você deseja e ainda as coisas não aconteceram. Mas é porque ainda não chegou a hora. Você não está preparado ainda. Então, uma aplicação que eu queria que vocês guardassem no seu coração esta manhã. Não confunda processo com fracasso. Eu pedi para escrever aí, será que está aí? Não confunda, porque eu acho importante isso. Não confunda processo com fracasso. O fato de ainda não ver com clareza não significa ausência da ação de Deus sobre a sua vida. Amém? Então guarde isso no seu coração. Saia esta manhã com essa certeza que Deus está trabalhando na sua vida e vai trabalhar sempre. Amém? Segunda coisa que nós podemos aprender aqui desse texto. Visão parcial gera interpretações distorcidas. Olha o que o texto diz. O homem passa a ver, mas sem o quê? Nitidez. O que ele diz? Pessoas parecem árvores. Gente, isso aqui tem um significado espiritual tão grande. Está vendo que nós precisamos ter uma consciência, uma percepção a respeito das coisas de Deus sobre as nossas vidas? Aí esse homem começa a enxergar, pessoas parecem árvores. Então ele está nesse estágio em que eles estão vendo pessoas como árvores. E isso espiritualmente aponta para quê? Isso tem tudo a ver conosco. Tá? Isso tem tudo a ver conosco. Essa expressão, parecem pessoas que são árvores, e espiritualmente isso aponta para um discernimento limitado, tá? Compreensão real, mas porém ela está incompleta, e risco de não entender o que é o reino de Deus. Risco de entender o que não é o reino de Deus. E eu vou citar um exemplo aqui, no aspecto de que é verdadeiramente o reino de Deus para nós, e eu queria ver se nós estamos aplicando isso em nossas vidas. Vamos abrir lá em Marcos mesmo, nós não vamos sair de Marcos, mas eu queria colocar no capítulo 12, verso 28. Vamos aqui, ó. Vamos ler todos juntos aqui. Chegando uns dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Aí os escribas chegam em Jesus dizendo: Senhor, como o Senhor é o conhecedor das palavras, qual é o principal dos mandamentos então? Aí vem Jesus, volta lá, aí respondeu Jesus: o principal é. E eu acho bacana essa expressão de Jesus. Em Marcos ele fala: ouve, 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 ó Israel. O problema, irmão, é que a gente sabe e muitas vezes a gente não ouve. E quando a gente ouve no sentido real da palavra, esse negócio ganha força no nosso coração. Então eu vou falar algo para você, irmão, que não vai ser nada de diferente, mas eu quero que vocês entendam que muitos de nós precisamos ouvir o sentido real da palavra para nós compreendermos o que é o reino de Deus e aplicarmos em nossas vidas. Olha o que ele fala: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único
Senhor. Verso 30. Aí ele fala, a coisa que vocês já sabem. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E de todo o quê? A tua força. Aí eu pergunto para vocês, vamos nos analisar. Estamos fazendo isso? Essa é a primeira pergunta. Segunda, vamos lá, verso 31. O segundo é, amarás o teu próximo como? Ti mesmo. Se não há outro, eu terminei de ler ainda não. Não há outro mandamento maior do que estes. Não há outro mandamento maior do que estes. Verso 32. Disse-lhe o escriba, muito bem, mestre. E com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. Verso 33. E que amar a Deus de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a sua força, e amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Aí eu aponto para a igreja. Aí eu aponto para as nossas vidas nos dias atuais. Como é que está nosso discernimento espiritual, meus irmãos? E eu queria que vocês olhassem para essa árvore como o cego viu nesse primeiro olhar. Vamos imaginar que nós temos uma árvore aqui. Vamos imaginar que nós temos uma árvore. O que a árvore produz para nós? Primeiro que eu vejo, sombra. Não é? A árvore está aqui, você encosta no caule, ela vai te dar sombra. Ela vai te dar refresco, ela vai te dar alívio. Ela vai te trazer algo benefício para você. Mas ali é uma árvore. Pois bem, então fica com a figura da árvore. Como é que esse cego viu? Pessoas como árvores. E você sabia que muitas vezes a gente usa as pessoas como árvores? Só para usufruir dela? Mas não amar ela? Está vendo o que é o reino de Deus? Está vendo que muitas vezes a gente produzimos as coisas erradas, que a gente ainda não tem esse discernimento? Muitas vezes a gente não ama as pessoas, mas a gente usa as pessoas. É isso que Jesus está querendo mostrar para nós. Muitas vezes a gente usa as pessoas para o nosso benefício próprio. Mas só que a gente não pega as pessoas para nós amar as pessoas. A gente não se oferece para as pessoas, mas a gente quer o quê? Usá-las. E isso faz parte da nossa natureza. E é por isso que muitas vezes nós precisamos de processos, porque nós não estamos prontos para ter esse discernimento real do reino de Deus. A gente não aplica verdadeiramente o reino de Deus sobre as nossas vidas. Então, o texto bíblico diz, ouve, ó Israel, ouve, igreja do Senhor. Amarás o teu Deus, ame o teu Deus. E é por isso que o João Batista entrou em crise. Eu estou citando muito o João Batista, né? Nessas últimas pregações. Mas o João Batista foi essa pessoa que ele saiu do templo, foi para o deserto, e se você olhar o contexto da Bíblia, o que ele fala? Poxa, o que é o reino de Deus? Primeiro, arrepender dos seus pecados. Gente, a melhor forma de nós amarmos a Deus, sabe como é que é? Arrepender dos nossos pecados, meu irmão. Porque Deus é santo, Deus é puro, Deus é único. E se você quer demonstrar verdadeiramente que você o ama, arrepende-se dos seus pecados. E João Batista, ele mostra no texto, ele vai dizendo no texto, e ele fala, olha para os pobres. Olha lá, abençoa os pobres. Isso é o quê? Amar as pessoas. Então o reino, aquelas pessoas que têm o discernimento verdadeiro do reino de Deus, aquelas pessoas que têm uma visão ilimitada do reino de Deus, ela vê as pessoas dessa forma. Como Jesus nos olhou. Amém? Então queridos, isso aqui é algo maravilhoso que nós precisamos entender. As pessoas dentro do reino de Deus, elas precisam ser amadas e não exploradas. Muitos de nós precisamos aprender a inverter esse conceito de amar. O amar não é sentimento.
O amar é você olhar para um Deus que nos ensina como nós devemos amar e aplicar isso em nossas vidas. Apenas isso, meus irmãos. E é difícil. Então é isso, meus irmãos. Terceira coisa que nós podemos tirar desse texto. É possível andar com Jesus, ouvir seus ensinos e ainda assim ter uma visão embaçada do reino. É o que nós dizemos aqui mais ou menos. Entendeu? Mas a cura, eu queria olhar para você no outro aspecto. Em outro aspecto para desafiar o seu coração. Porque essa cura aqui revela o estado dos discípulos. Vamos voltar um pouquinho esse texto para vocês compreenderem o que eu estou querendo dizer. Marcos 8, versos 17. Vamos ler até o 21. Então, isso está um pouco antes do contexto desse milagre do cego. Olha o que diz. Jesus, percebendo-o, lhes disse. Isso aí ele falando para os seus discípulos, tá? Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Verso 18. Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de que quando parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles, 12. E quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam, 7. Ao que lhes disse Jesus, não compreendeis ainda? Isso aí Jesus, mostrando que os discípulos ainda não tinham a compreensão certa do reino de Deus. Então, meus irmãos, esse milagre que nós estamos lendo aqui do cego, ele funciona, no meu ponto de vista, como uma parábola. E essa parábola viva para as nossas vidas. O cego aqui representa quem? Os discípulos. Então vamos tentar imaginar. O cego representa os discípulos. Que eles veem Jesus. Está lá os discípulos. Vamos lá, os 12 discípulos ali. Os 12 apóstolos. Estava lá. Eles estão vendo Jesus. Vendo o que Jesus estava fazendo naquele tempo. Mas de certa forma eles não estavam entendendo nada. A respeito. Quem ele era. O que Jesus veio fazer. É aquela mesma hora. Quem confessa que tu és o Cristo, o Filho de Deus? Quem confessa na Bíblia? Pedro. Pedro foi aquela pessoa que confessa, tu és o Cristo. Mas a gente percebe que Cristo, quando ele revela essa verdade, ele ainda não conseguiu entender o significado da cruz. E você sabia que muitas vezes nós somos assim, irmãos? Muitas vezes nós sabemos que Cristo é o cabeça da igreja, o Filho de Deus, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que era, que é e que há de vir, e que toda a terra está cheia da tua glória, e que Ele morreu para nos salvar. Nós temos essa compreensão, mas só que a gente não entendeu ainda o significado do reino de Deus. Você sabe por quê? Porque a partir do momento que nós temos em nossa consciência o significado do reino de Deus, a gente não apenas conhecemos Jesus, mas nós vivemos para Jesus. Isso é diferente. Porque muitos queremos ter Jesus, queremos ter esse relacionamento com Jesus, mas a gente não quer carregar a cruz, meu irmão. O reino de Deus, sem cruz não é reino. Sem renúncia, sem perda, sem sacrifícios, a gente ainda não entendeu o reino de Deus. Viver o reino de Deus aqui neste mundo, viver para ser um verdadeiro seguidor de Jesus, não é apenas você professar sua fé, mas é você carregar a sua cruz, pagar um preço para ser imitadores de Cristo. Diante deste mundo caído. E para nós imitarmos esse Jesus, para sermos esse sal, essa luz, a gente precisa de abandonar muitas coisas, meus irmãos.
Muita gente que se diz que é convertida não renunciou a velhos hábitos. Muita gente que se diz seguidor de Jesus não consegue eliminar coisas que precisam ser eliminadas. Muita gente professa Jesus, mas não consegue entrar no processo de santificação. Muita gente que fala, eu professo Jesus, e que não consegue perdoar. Muita gente que confessa que Jesus é o seu Senhor, tem prazer de pecar. Isso não é reino, irmão. Isso não é reino, isso não é vida. E a gente entra nesse processo de fantasia. E Jesus aqui quer abrir os nossos olhos espirituais. Mas vocês precisam ouvir, abrir o seu entendimento. Aquilo que você tem que ouvir, isso tem que ganhar no seu coração. Então essa manhã eu peço para vocês, eu falo para vocês, eu relato para vocês. Abre o coração, irmãos. Esse dia para trás eu falei, né? Fecha os olhos do seu coração. Oh, meu Deus. Eu falo para vocês hoje, abre os olhos do seu coração, meu irmão. Abra o seu coração. Muitos de nós queremos Jesus, mas não a cruz. Isso não é reino. Quarto, o Senhor, nós podemos aprender aqui desse texto. O Senhor não abandona quem ainda não vê claramente. Isso é bênção. Ele continua tocando, ajustando, amadurecimento. E nós estamos aqui, irmão. Eu vejo. Eu creio que eu não estou pronto. Não estou. Preciso muito transformar. Preciso muito ser transformado. Mas eu entendo que eu estou no caminho que Jesus, Ele, dia após dia, Ele vai me tocando. Ele vai ajustando aquilo que precisa ser ajustado. Na minha natureza, no meu ego, na minha espiritualidade, e vai me levando para chegar ao amadurecimento perfeito, ao varão perfeito, é que é a vontade dele. Então, eu percebo aqui que o texto, Jesus, isso para nós, não se contenta com uma visão incompleta da igreja. Ele vai trabalhar, ele vai continuar trabalhando até nós chegarmos naquela posição que Ele deseja de nós. Você crê nisso, irmão? Então não desfalece, não. Continue no caminho. Continue nesse processo. Entenda que Jesus não encerra o processo no meio. O problema é que muitos de nós abandonamos. Mas Jesus não nos abandona. Eu vejo que Jesus, em relação a esse milagre, nós somos como esse cego, que ele vai retomando, vai tocando. Né? Jesus, ele chama ele aqui outra vez para dar uma visão completa para esse homem. E assim ele está trabalhando assim em nós também. Mas eu vejo a insistência de Jesus. Você sabe por quê? Porque ele quer nos levar para um lugar que está lá em Efésios 4:13. Coloque aí, Efésios 4:13. Olha o que diz essa palavra. Efésios 4:13. Vamos ler juntos isso aqui? Até que todos... É isso. Pegue isso para você. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. À perfeita varonilidade. À medida da estatura da plenitude de Cristo. E nós temos um outro versículo também que está lá em Tiago 3:2. Queria que você também guardasse no seu coração. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Não é verdade? Todos tropeçamos em muitas coisas. Isso é fato. Não tem ninguém perfeito aqui não, meu irmão. Nós estamos no processo. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Capaz de refrear também todo o corpo. Aí, irmão. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Sabe, eu creio que é aonde Jesus quer nos levar.
É o processo que Jesus está tendo com a igreja dele para nos tornarmos o quê? Aquele varão perfeito. Aquela pessoa perfeita que contempla a glória de Jesus. A glória do Senhor. E para nós completarmos a glória do Senhor, parte daí, irmão. Se alguém não tropeça no falar, louvado seja o nome do Senhor. É perfeito varão. Né? Meu irmão, e muitos de nós, vamos ser bem honestos, somos línguas de aço. Aprendi essa palavra esses dias. Tem gente que tem língua de aço, irmão. Isso é terrível. Isso contamina. Isso estraga o reino de Deus. E tem coisas que a gente precisa ser transformado. Mas quando nós conseguimos transformar a nossa língua, a nossa fala, a nossa boca, você pode ter certeza que é um caminho excelente para virar um varão perfeito. Jesus está trabalhando em nós, e nos levando a uma maturidade. Louvado seja o nome do Senhor. Quinto, a Bíblia fala algo muito interessante aqui. A clareza vem com intimidade e obediência. A Bíblia fala, Jesus o tira da aldeia. A Bíblia fala claramente que Jesus pega esse homem, o tira da aldeia, e depois o manda não mais voltar a anunciar ali. Mandou ele para outro lugar. Isso indica que esse homem foi, ele obedeceu, né? E ele começou a ter clareza. Ele começou a ter discernimento. A Bíblia fala que esse homem, ele só não apenas abriu os olhos naturais, mas ele abriu os olhos do coração. Esse homem foi transformado. E esse homem entendeu que ele não poderia voltar para o lugar onde ele estava, em Betsaida. Por quê? Porque ali existiam coisas e ambientes que poderiam atrapalhar a sua fé. Meus irmãos, quando nós temos uma clareza do reino de Deus sobre as nossas vidas, existem lugares que a gente não pode frequentar mais, irmão. Existem ambientes que a gente não pode ir mais. Não pode. A gente não vai conseguir. Betsaida iria fazer esse cego cair de novo. Mas Jesus falou, não vai mais para ali, vai para outro lugar. E ele foi. E é assim que o discípulo de Jesus precisa ser também. Tem lugares inapropriados para frequentar, meus irmãos. E muitos de nós ainda ignoramos esta verdade. E queremos continuar ali no mesmo lugar. Ter os mesmos hábitos. Talvez ter relacionamento com as mesmas pessoas. Gente, se tem um negócio que estraga a vida, a fé de um cristão, uma questão de mentalidade no aspecto do reino de Deus, são pessoas. Pessoas que não estão nem aí com Deus, e zombam de Deus. E a Bíblia fala de Deus não se zomba. Aquilo que você semeia, você colhe. E você está ali. Aí você entra numa má conversação. E as más conversações, o quê? Corrompe o quê? Os bons costumes. Que costumes são esses? Do reino de Deus. Agora anda com o ímpio para você ver. Rapaz, dou 3 dias para você. Dou 3 dias. Para você sair do centro da vontade de Deus e estar lá pecando junto com o ímpio. E muitos de nós ainda vestimos a capa da hipocrisia. Não, estou sendo ali para ser luz. Ah, meu irmão. Pelo amor de Deus, velho. Não é assim. Vamos parar de brincar com Deus. Brincar de ser discípulos. Não é assim. Jesus quer nos levar para uma plenitude. E para termos essa plenitude de Cristo em nossas vidas, a gente precisa ser obediente. Mesmo que eu deseje algumas coisas que faz parte da minha natureza. Mas se eu sei que é errado, eu tenho que sair desse lugar, meu irmão. Eu tenho que mudar a forma, eu tenho que sair dessa aldeia. Eu tenho que sair de Betsaida. Eu tenho que ir para o caminho que Jesus está encaminhando, mandando eu ir. Então, em vez de pular carnaval, meu irmão, vem orar. É mais ou menos isso que Jesus está falando. Amém? Graças a Deus.
E algumas curas espirituais, irmãos, exigem o quê? Afastamento de vozes erradas, silêncios estratégicos, tá? Silêncio estratégico. Silêncio. Jesus chamou esse homem para ir para um lugar de silêncio, para ser transformado. Jesus mandou esse homem obedecer ele para um lugar sem total entendimento. A gente não sabe para onde Jesus mandou esse homem. Que lugar que foi esse? Mas eu entendo que foi para um lugar que era do centro da vontade do Senhor. E esse homem não entendia nada, mas o problema é que ele foi. Ele foi. Assim como Abraão foi. É assim que nós devemos ir. E por fim, encerrando, a plenitude da visão muda tudo. A Bíblia fala, versículo 25. Esse é o desejo que eu creio que Jesus tem para a igreja dele. Verso 25. Então, novamente, Jesus lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver, o quê? Claramente. Esse é o intuito de Jesus para a igreja. A igreja de Jesus precisa ver claramente. A gente precisa ver claramente o que é o reino. A gente precisa ver claramente o porquê a igreja de Jesus foi estabelecida aqui neste mundo. A gente precisa ver claramente quem somos nós. A gente precisa ver claramente o porquê nós fomos chamados, o porquê nós fomos resgatados. A gente precisa ter esse entendimento. Nós precisamos entender uma coisa, meus irmãos. A obra de Deus ainda não terminou nas nossas vidas. Eu entendo que existe sim muitos de nós que estamos ainda naquela percepção espiritual. Ou seja, no início da percepção inicial, naquela coisa que a gente ainda não chegou na perfeita varonilidade. A gente não é aquele varão perfeito ainda, mas nós estamos no processo e Jesus está querendo nos levar para aquele lugar. A gente precisa ter esse entendimento. Porque um dia, irmão, um dia a igreja de Jesus vai ver tudo claramente. E Ele escolheu eu e você para nós posicionarmos e buscarmos esta verdade para nós. Amém por isso, irmãos? Esse Jesus, Ele é tremendo demais. E por fim, para terminar daqui, eu queria que você também guarde muita coisa no seu coração, né? Mas espero que seja assim. Deus prefere um processo, essa frase final do meu esboço, pedi para o Vinícius escrever, não sei se ele escreveu, mas está aqui. Deus prefere um processo que transforme a visão do que um milagre que apenas impressione. Esse é o papel de Jesus para a igreja dele. Eu vou repetir. Deus prefere um processo que transforme a sua visão do que um milagre que apenas impressione. Amém por isso?